Vocês precisam de tradução? Já tem tradução, né? Tá legal. Ou quer que eu pregue em francês? Não? Português? Ainda bem, porque senão vocês não iam entender nada. Isaías aqui, Deus tem uma palavra tremenda para o povo dele. E nessa manhã Deus falou comigo nessa manhã. Nesses dias, Deus tem falado comigo. Deus tem algo novo para nós. Deus tem algo novo para esta igreja. É tempo de começar a viver coisas novas de Deus. Amém? É tempo de nós pararmos de olhar para o passado, olhar para aquilo que ficou para trás e começar a andar numa nova direção, num novo caminho que Deus tem para nós. Muita gente hoje em dia está parada, está estagnada, não consegue ir mais para frente, não consegue mais conquistar aquilo que Deus tem. Por quê? Porque está preso nas coisas que passaram, nos erros que cometeu no passado, nos pecados. Está preso nas pequenas coisas da vida, nos detalhes, naquilo que um dia tentou conquistar, não conseguiu, se frustrou, parou no meio do caminho. Muitos ministérios estão parados hoje em dia. Muitas pessoas pararam o ministério e falam: chega aqui para mim, tá bom, eu estou satisfeito assim, até onde eu cheguei aqui está bem. Mas Deus tem algo maior para você. Até onde você chegou não é suficiente para Deus. Deus tem sempre algo maior para a sua vida. Deus tem sempre algo novo para nós. Essa manhã eu vim aqui para te dizer: para de olhar para trás. Não olhe do que passou. Não olhe nos erros. Não fique preso no passado. Não fique preso nas coisas que você já viveu no passado. Às vezes você olha para trás e fala: poxa, no passado Deus me usava. Deus falava muito comigo. Eu pregava para muitas pessoas. A minha igreja era grande, onde eu frequentava era grande. O que eu fazia parece que tudo era melhor. Não, se Deus te trouxe, se Deus te colocou aqui nessa nação, aonde Deus te levar é algo melhor que Ele tem para você. Se Deus te mudou a sua história, te tirou de um lugar e colocou em outro, porque Deus quer mudar a história de outras pessoas através da sua vida. Não se sinta menor que ninguém. Não se sinta mais pobre que ninguém. Não se sinta inferior a ninguém. Deus, quando Ele olha, Ele não vê o mais bonito, não vê o melhor, não vê o mais rico. Ele vê quem? Ele vê o sangue de Cristo sobre você. Ele vê simplesmente a face do Filho dele sobre você, o sangue do Filho dele. Dentro da igreja, para Deus, não tem o mais santo e não tem mais o pecador. Ele vê simplesmente a graça que está sobre nós. É por isso que Romanos fala que nada pode nos separar do amor de Deus, nada. Nada te separa do amor que Deus tem para você, nada. E Romanos também fala que tem uma coisa que nos faz distanciar-nos de Deus. Deus não se distancia de você, jamais, mas faz com que nós nos distanciemos de Deus. É o quê? O pecado. A palavra de Deus fala que o pecado ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Não fala que Deus te coloca de lado e fala: opa, você pecou, vai para lá, fica um pouco longe de mim, porque você... Não, não. Pelo contrário, Deus continua de braços abertos nos esperando. Basta uma palavra que você fala, basta uma atitude que você tenha no seu coração, e você se aproxima de novo na presença de Deus. Começo de ano, estamos em janeiro ainda, é tempo de começar a viver coisas novas. É uma oportunidade, cada começo de ano é uma oportunidade de nós começarmos algo novo na presença de Deus. Aquilo que você não conquistou, aquilo que você não conseguiu, aquilo que você traçou como objetivo e não deu certo, escreve de novo, começa de novo, refaça seus projetos. Não é porque não deu certo o ano passado que esse ano não vai dar certo também. Pelo contrário, talvez o ano passado Deus estava te aprimorando, te fazendo crescer, estava te ensinando, te colocou na escola para você aprender algumas coisas. E é assim que crescemos na presença de Deus. Muitas vezes nós queremos algo novo, queremos receber coisas novas de Deus, mas continuamos com as coisas velhas.
Não tem como pegar esse copo de água branca e encher ele de água escura, ou seja, esse copo está cheio, não tem como eu encher ele de coca. É impossível, já está cheio. Não tem como Deus nos encher da presença dele, do Espírito Santo, do que ele tem para nós, se nós continuarmos cheios de nós mesmos. Deus nunca vai usar alguém que está cheio dele. Deus nunca vai colocar a unção dele e vai usar essa pessoa está cheia dela própria. Se ela pode, se ela faz, não. A palavra de Deus diz que o que nós fazemos é por Deus, é pela presença de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos por causa dele, porque ele é. Se somos alguma coisa, é porque ele é. Nós precisamos aprender a esvaziar de nós mesmos, a esvaziar dos nossos desejos, dos nossos projetos, muitas vezes dos nossos sonhos, para que nós possamos viver o sonho de Deus, para que nós possamos aprender a viver as coisas que Deus tem para nós. E muitas vezes aquilo que Deus tem para nós não é aquilo que nós temos para nós. Ninguém aqui gostaria de ir para a África. Muitos não gostariam de ir para o Níger. Eu tenho um conhecido no Níger, um amigo, né? E ele está há muitos anos lá já. Ele é missionário há muitos anos. O nome dele é Alexandre. E a gente chama ele de Xande, porque a gente sempre conheceu como Xande. E nessa semana, ontem, né? Acho que foi ontem mesmo, teve uma rebelião no país por causa daquelas caricaturas. Teve uma invasão lá na igreja, no centro. Ele tem um grande centro. Ele adotou 17 crianças, 17 ou 18? 17 crianças. Ele adotou mesmo, colocou no nome dele. São todos filhos dele, tem uns maior que ele. Todos são filhos dele. Então ele adotou essas 17 crianças, formou um centro e evangeliza no Níger. E ontem teve um ataque desse pessoal, dos extremistas, e acabaram com tudo. Plantação, casa, tudo que ele tinha construído. Já tem uns 12 anos que ele está lá, 12, 13 anos que ele está lá lutando, evangelizando, e está crescendo. Muitas pessoas têm conhecido a Deus através do trabalho dele lá. Então Deus tirou ele do Brasil do conforto, porque no Brasil, antes dele conhecer a Deus, ele era um homem rico, muito rico. Não sei se vocês já conheceram, no Brasil tinha um programa para crianças que se chamava Xuxa. E ele trabalhava com essa Xuxa, ele era o paquito dela. Então Deus tirou ele desse meio, tratou dele e enviou ele para o Níger. E isso aconteceu ontem, não tem nem notícia. A única notícia que nós temos é que ele conseguiu fugir, que eles tinham saído um pouco mais cedo, uma hora mais cedo de casa, e quando eles ia voltar, ficaram sabendo que já tinha tudo acabado. Então eles não morreram tão bem, nenhum morreu, graças a Deus. E muitas vezes o sonho dele talvez não seria esse. O sonho dele era ganhar muito dinheiro. Na verdade ele tinha muito dinheiro. O dia que ele falou assim, a partir de hoje eu vou viver para Deus, ele fez uma loucura. Algo que você e eu jamais pensaria em fazer. Ele pegou tudo que ele tinha de fortuna, tinha muitos milhões, colocou tudo dentro de um grande estúdio, que ele tinha também um estúdio montado, e falou, foi o diabo que me deu tudo isso. Eu não quero nada que o diabo me deu, e colocou fogo em tudo. Talvez você pense, mas o cara é louco, ele poderia ter dado aos pobres, ter evangelizado, ter feito, mas para mim, eu poderia ter dado também, eu pensei dessa forma, mas ele falou, não, para mim não, para mim eu estava preso naquilo ali, aquilo ali me prendia, aquilo ali me segurava, enquanto eu não me desfazesse de tudo que o diabo tinha me dado, eu não poderia servir a Deus como devo servir. E hoje ele serve a Deus de verdade, é pela fé, e Deus tem feito grandes coisas no Níger. Por quê? Porque ele decidiu ouvir a voz de Deus, ele decidiu fazer algo novo na presença de Deus. Então Deus me trouxe aqui para te falar que você tem que começar a fazer aquilo que Deus coloca no seu coração. Não faça aquilo que você planejou no seu coração. Faça aquilo que Deus planeja e coloca no seu coração. Amém. Porque a palavra dele diz que os sonhos de Deus, o sonho dele é melhor que os nossos. Os caminhos dele é melhor que os nossos caminhos. Os planos e os projetos dele é bem melhor que os nossos projetos. Porque a nossa visão é limitada. Nós olhamos, sabemos que queremos chegar ali.
Ele olha, ele vê que daqui e ali não é suficiente, temos que andar mais um pouco. Deus quer te usar. Você não está na Bélgica por acaso. Nós não estamos aqui por acaso. Alguns têm muitos anos aqui. Uns têm 20, outros têm mais de 20 anos aqui já. Eu tenho 15 anos aqui, 16. Minha esposa já tem mais de 20 anos aqui. E eu sei que Deus me trouxe aqui. O projeto de Deus foi que eu viesse para a Bélgica. Porque eu conheci Deus na Bélgica. Sim, conhecia Deus, mas me converti de verdade aqui na Bélgica. Foi aqui que eu comecei a andar com Deus de verdade. A saber quem é Deus. Enquanto você é independente, você tem tudo, você faz tudo, você não conhece Deus de verdade. O dia que você se prostra e fala, Deus, agora é só o Senhor, aí você começa a conhecer quem é o seu Deus. O dia que você olha para a sua situação e fala, eu não tenho nem o que comer, eu não tenho nada para fazer, aí você começa a conhecer quem é verdadeiramente o seu Deus. Aí você começa a ver que Ele começa a suprir as suas necessidades. Ele te coloca fé no seu coração. Que a palavra de Deus diz, nós cremos em Deus, mas até o crer é Deus que coloca no nosso coração. Porque nós somos incrédulos, o homem é incrédulo. O homem ele não crê naturalmente. Até a fé para crer em Deus é Ele que nos dá. Você foi escolhido, você é escolhida. É por isso que você está aqui nessa manhã. Porque Deus escolheu e decidiu usar você. Amém. E o olhar para trás faz com que nós não vivamos a vontade de Deus para a nossa vida. O olhar para trás faz com que nós vivamos sempre no passado. Deus não quer que nós prosseguimos, mas com o passado, olhando para trás, olhando sempre para trás, segurado no passado. Deus tem algo novo para vocês. Deus escreve aqui, a palavra dele diz, não fiquem lembrando do que aconteceu no passado. Isso não é nada comparado ao que estou para fazer, no versículo 43. Não é nada comparado ao que eu vou fazer na sua vida, na sua igreja, na sua casa. Deus tem algo maior para você ainda. Não chegou ao fim, não é o limite. Às vezes as lutas, as dificuldades falam, ó, aqui é o meu limite, chega, não dá mais, eu paro. E Deus fala, tem mais ainda para você, isso é só o começo. Em Lucas, não precisa você abrir não, diz assim, Lucas 5,36, Jesus também fez essa comparação. Ninguém corta um pedaço de roupa nova para remendar uma roupa velha. Se alguém fizer isso, estraga a roupa nova. Ou seja, não tem como você pegar uma roupa nova, cortar ela e remendar a velha, vai ficar diferente. Nem pegar a velha, cortar para remendar a nova. A palavra de Deus diz, ou seja, o que ficou para trás, deixa para trás. Começa algo novo. Não queira consertar as coisas do passado para revoltar o passado, para reviver o passado. Aquilo que você fez no passado, passa uma borracha, apaga e começa algo novo. Começa a viver aquilo que Deus tem para o seu coração, que Deus tem para o seu ministério, que Deus tem para a sua igreja. Começa tudo de novo se for preciso. Se for preciso recomeçar, recomece. Não fique parado, não desista. Não fique desanimado. Uma das piores coisas é o desânimo. O desânimo faz com que nós paramos e não prossigamos mais. O desânimo faz com que nós desistimos daquilo que Deus tem para nós, das promessas dele para a nossa vida. Muitas vezes nós desistimos, muitas vezes nós paramos, muitas vezes nós não queremos prosseguir mais. Quantas coisas você já começou e parou no meio do caminho? Por que você parou no meio do caminho? Por que você não quis prosseguir? Porque não valia a pena? Porque não era isso que você queria? Ou é porque Deus mesmo tirou de você?
há três coisas. Então, a primeira é: Deus tira de nós aquilo que nós queríamos fazer. Deus arranca da nossa vida, Ele faz com que não consigamos. A segunda, nós desistimos. Às vezes desistimos mesmo, porque está complicado, está difícil, eu não quero continuar, não quero lutar por isso. E a terceira é que o diabo tira da sua vida. O diabo, ele tem autoridade para fazer isso, infelizmente. Por quê? Porque nós somos muitas vezes fracos, desanimamos. E as setas do diabo, ela faz com que nós desistimos daquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes a gente olha e fala: poxa, mas é muito grande, é algo muito grande, eu não vou conseguir fazer. Eu sozinho não consigo. E quando a gente pensarmos que estamos sozinhos, não conseguimos mesmo. É verdade. O dia que nós pensarmos: é eu e Deus, é eu e Deus, é eu e Deus, aí você vai para frente. Aí nós iremos conseguir. A palavra de Deus diz: pode 1000 cair de um lado, 10.000 a nosso direito, e nós não seremos atingidos. Quando está você e Deus, Ele te guarda. Quando está você e Deus, Ele te protege. Quando está você e Deus, Ele faz com que você caminhe e atinja o objetivo que Ele tem para a sua vida. Não pare, não olhe para trás, não desista no meio do caminho, porque a promessa dEle, Ele cumpre na sua vida. Talvez você tenha parado por falta de apoio, talvez você parou, você desistiu por falta de compreensão, talvez você desistiu dos seus planos por causa de palavras lançadas sobre a sua vida. Nessa manhã eu quero te encorajar: não pare, não pare. Por mais complicado, por mais difícil, por mais que você não entenda o que esteja acontecendo, continue, continue. Continue, porque o objetivo de Deus, Ele é grande. E nada que nós conquistarmos facilmente terá grande valor para nós. Nada. Mas quando é difícil, quando é complicado, quando temos que lutar, quando suamos, quando às vezes parece que não tem solução, e você chega lá no fim, você conquista, você fala: valeu a pena. Valeu a pena, porque é algo que é permanente. Não é algo que vai embora facilmente. É algo que você conquistou com Deus. Amém? Palavra de Deus, olha só, no versículo 43 diz assim: não precisa você abrir não, de Isaías: eu vou abrir uma grande estrada no deserto, para o meu povo voltar na terra seca. Às vezes nós estamos no meio do deserto, estamos no meio da dificuldade e não vemos saída, não vemos para onde correr, não sabemos quem pode nos socorrer. E Deus dá uma dica: eu vou abrir uma grande estrada. É Ele que abre as portas, é Ele que fecha as portas. Em Apocalipse não, Coríntios fala: eis que uma grande porta abri na sua frente. Ou seja, Deus tem aberto grandes portas, basta nós queremos entrar por elas. Você tem que ter fé para entrar. Às vezes o que se manifesta na nossa frente nós achamos: é muito complicado, eu não consigo, não vai dar, não é para mim. Para com esse pensamento pequeno, esse pensamento medíocre. Deus tem algo maior. O que Deus tem para nós é grande. Amém. Não pense que você não vai conquistar, não pense que você não vai conseguir, não pense que você é inferior, porque você não é. Só de você ouvir a voz de Deus e ter ouvido o chamado de Deus quer dizer que você é um grande, você já é um vencedor. Aleluia. Quantos já foram chamados, quantos já foram escolhidos e viraram as costas? Não querem saber de Deus, acham que eles têm autoridade, têm poder para fazer tudo sem a presença, sem precisar de Deus. E muitas vezes semeamos, e muitas vezes plantamos com tristeza. Quando você estiver triste, quando você estiver desanimado, quando você não vê mais saída na sua vida, continue fazendo aquilo que Deus colocou no seu coração. Não pare. Não pare por causa das circunstâncias, não pare por causa das pessoas, porque as pessoas se levantam. As pessoas vão se levantar para tirar o alvo que Deus tem para você. E a maioria das vezes os que se levantam não são os de longe, são os de perto. Infelizmente é assim, são aqueles que estão do nosso lado, que vai lançar uma palavra: para com isso,
Não vale a pena não. Você está sofrendo para quê? Muitas vezes o diabo usa pessoas que estão do nosso lado. E a nós de ouvir a voz de Deus e continuar na presença dEle, a fazer aquilo que Ele tem para você. Tem até uma promessa em Salmos sobre isso. A palavra de Deus diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aqueles que saem chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Mesmo que no momento você esteja semeando, chorando, está difícil, Senhor, eu quero parar, mas não pare. Está difícil, Senhor, me ajuda, continue semeando a palavra, continue semeando aquilo que Deus colocou no seu coração para semear. Se é trabalhar, trabalhe. Se é para fazer para Deus, faça bem feito. Se é visitar, visite. Se é evangelizar, evangelize. Mas não pare. Mesmo que você não veja fruto hoje, amanhã você vai colher. É o que diz a palavra que eu acabei de ler. Mesmo que agora você não veja nada acontecer, depois, lá na frente, você vai voltar com os seus feixes, com a colheita, com aquilo que você semeou lá com tristeza, com lágrima, com dor. Amém? Amém. Quase encerrando, está quase na hora, né? Amém. Glória a Deus. As coisas aqui. Vou abrir aqui. Deus tem coisas novas para a sua vida nesse ano. E muitas coisas novas. Para isso, tem que ter uma atitude sua. Nós temos que dar o nosso passo de fé. Nada que Deus faz, nada. Deus não faz nada por acaso. Deus não faz nada por fazer. Tudo que Deus faz tem um objetivo. Tudo que Deus faz tem algo que vai trazer benefício para o reino dele. Para a sua vida também. Na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério, na sua família, com os teus amigos, em todas as áreas da sua vida, Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo que Ele quer que você comece a fazer. E Deus já colocou no seu coração. E muitas vezes, é o que eu acabei de ler: eis que uma coisa nova farei. Ou seja, Deus já está fazendo. Deus já começou essa coisa nova. E nós ainda não estamos vendo. Se Deus abrir os seus olhos espirituais, você vai ver que Deus já começou, já tem algum tempo. Só que você ainda não viu, os teus olhos estão bloqueados, fechados.